Atenção, síndicos e condôminos. Hoje vamos falar sobre uma novidade que está estacionando nos condomínios, os carros elétricos. E hoje estamos aqui com os nossos convidados super especiais, né? Que é o Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual, especializada na área de eletromobilidade, para-raios, energia solar e tudo que está nesse setor. E também com Carlos Alberto, ele tem um podcast aqui também com a gente, que é o Energia sobre Rodas, e ele é embaixador da BYD. Eu não sei pronunciar, gente, eu sempre... BYD, fala pra gente, Carlos, como é que pronuncia o nome dessa marca aí que vem com tudo nos carros elétricos? É só você se lembrar do modo mineiro de se expressar. Fala BYD. BYD? É, Y. Legal, Y, né? Boa ideia. BYD. Boa. E o Ricardo tem muita coisa para contar pra gente sobre essa questão toda dos carros elétricos em condomínios. Vocês são especializados, né, nesse setor todo. Conta pra gente como é que funciona. Hoje, para um síndico colocar um eletroposto, no caso, ou um carregador ali para o condomínio para ter os carros elétricos, é caro? É funcional? Legal, é uma boa pergunta. Veja bem, tudo começa com entender qual é a disponibilidade de energia que o prédio tem. Então não pode sair instalando um carregador ou até um carregador rápido, um eletroposto, como você mencionou, sem fazer uma análise de energia. Essa análise de energia ela é composta a um equipamento que nós instalamos no quadro principal do condomínio e na entrada do condomínio, e ele mensura os picos de consumo. E baseado nesses picos de consumo, nós sabemos o quanto de energia tem disponível. Porque existe um princípio muito grande na área condominial, que é a Lei do Direito Condominial de 1964. Não preciso ensinar o padre a rezar a missa também. Mais ou menos, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Alguns síndicos esquecem que existe a isonomia de direitos. Se o condomínio ou síndico prover a solução para um carro elétrico, para 2, ele tem que prover para todo mundo. Ou a Assembleia aprovar determinadas restrições. Então, se a gente determina que, por exemplo, nesse condomínio eu tenho espaço para botar 5 carregadores e tem 20 moradores, será que isso atende à necessidade do condomínio? Então, você não pode fazer a instalação à revelia. Então, tem várias formas de você colocar isso. Você pode rebaixar a potência dos equipamentos, estendendo um pouco mais o tempo, fracionar ao longo do tempo, usar controladores de demanda. Então, essas estratégias são determinadas particularmente de cada condomínio. Em relação a ser caro, isso pode custar desde uma simples instalação, que varia aí na faixa de R$2, R$3 mil por ponto, ou até reformas complexas em prédios que nós já gastamos, já investimos, vamos dizer assim, em condomínios, quase R$500 mil. Agora sim, é a necessidade de uma pessoa que eu te pergunto, de 2, ou de 20, ou da maioria. Então, nesse momento, que tem 1 ou 2 pessoas, temos que achar soluções mais baratas e que atendam uma parte da população, e se assim for. À medida que vai aumentando a quantidade de interessados, digamos que metade das pessoas tenham carros eletrificados, como o Carlos fala, né? Carros híbridos, carros elétricos, que precisem de uma energia, aí vira interesse da maioria. Quem sabe os R$500 mil, dividido por todas as pessoas, pode ser uma coisa interessante e viável. Essa questão também do preço, do valor ali do investimento todo, vai também pontuar a questão do condomínio ter uma rede elétrica que funcione, porque tem condomínios muito antigos, né? E aí o projeto elétrico dele ali já está bem defasado. Tem tudo isso também que tem que verificar, não é? Sim, você precisa... Por isso que na análise de energia ela faz um laudo, e esse laudo muitas vezes prevê melhorias, reformas de quadros elétricos que estão obsoletos. Se a instalação elétrica tem mais de 30 anos, com certeza ela precisa ser reformada, tá? É uma ingenuidade muito grande dos síndicos achar que não, meu condomínio tem 40 anos, mas está tudo certo. Não está certo. Os materiais elétricos têm obsolescência, eles sofrem desgaste e precisam ser trocados. Tudo bem, não precisa trocar o fio, mas a gente pega condomínios com fios encapados em pano, em tecido, ainda. Imagina, gente, que da perigo. década de 40. Olha só que interessante, a gente reformou alguns condomínios assim. Como você vai instalar um carro elétrico com um condomínio que tem fio de pano ainda? Imagina, a surpresa que o síndico tem, e vocês também, na hora que vocês vão fazer esse projeto e verificar tudo isso, né? Exatamente. Porque vocês vão verificar o quê? O condomínio, ele tá defasado nessa situação toda elétrica, que é um risco enorme ali para todos os moradores.
Porque, infelizmente, não é uma coisa que as pessoas costumam estar sempre ali fazendo uma manutenção. Esquece A que gente vê existe, muito né? isso. Esquece, tá funcionando, tem energia, tá tudo bem, né? Até dar uma sobrecarga, acontecer alguma coisa muito pior. E também a questão dos moradores, nem todos terem um carro elétrico, às vezes, como a gente estava comentando, não, ninguém tem um carro elétrico aqui nesse condomínio. Mas tem moradores que têm o interesse em adquirir um carro elétrico. Exato. E não tem, porque não tem, eles têm essa preocupação. Será que eu vou conseguir manter meu carro aqui no condomínio? Como é que eu vou recarregar esse carro? Será que vai dar tempo? Será que ele não vai me atrapalhar mais a vida? Né? Porque eu não vou ter um local específico ali apropriado. Então, como é que esse morador pode fazer falando com o síndico dele? Por exemplo, eu não tenho carro elétrico, no meu condomínio não tem nenhum, mas nós temos o interesse, eu e mais uns 3 moradores, por exemplo, de adquirir um carro. Então, eu já posso pedir para o meu síndico fazer esse estudo de viabilidade, né? Sim. E vocês conseguem fazer todo esse laudo, tudo certinho. Exato, é um laudo, né? Um laudo elétrico que prevê, como eu falei, a mensuração de a gente deixar durante uma semana praticamente, para pegar um final de semana, mais alguns dias, entender a ocupação do condomínio e, a partir disso, propor as soluções. Então, mesmo que não haja nenhum interesse, a gente recomenda que os prédios tenham esse estudo, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai tocar nesse assunto. Se tocar nesse assunto, você já tem uma solução já pré-determinada, ou um caminho de soluções. Até 10 carros, a solução é essa. Até 20 carros, a solução é dividir ao tempo. Até 40 carros eu consigo com a entrada de energia, mudando poucos componentes, mas a partir disso eu preciso reformar a entrada, botar uma subestação, aí o custo vai lá em cima. Então, como eu disse, o custo lá em cima é só porque tem um morador interessado. Se todo mundo for interessado e isso virar uma regra no condomínio, as pessoas podem dividir os valores e podem simplesmente fazer a obra, isso não afeta. É que, na verdade, é um investimento para o condomínio. Investimento em valorização. É igual um parquinho, por exemplo. Ah, mas eu não tenho filho. Mas ali, na Assembleia, vai ser decidido colocar um parquinho para as crianças. Você não tem filho, mas os próximos moradores que vierem, ou se um dia você se interessar em vender a tua unidade, sim, vai valorizar. Então, assim, é importante pensar nisso também no futuro. A valorização do imóvel. Com certeza. E como é que funciona essa questão? O pessoal está comprando muito carro elétrico? Sim. A gente tem percebido um crescimento espantoso com relação aos carros eletrificados. Principalmente, a gente percebe que, primeiro, era o fato da consciência ecológica, né? Tinha-se a princípio desse momento, tinha isso. Porém, com a economia que é realizada quando você tem o carro elétrico, ou o carro eletrificado, devido, primeiro, a consumo de combustível, segundo, a manutenção e terceiro, ao conforto, isso acabou trazendo mais uma população que antes não olhava para o carro eletrificado com uma visão de adquirir, porque era um projeto muito caro. Então vieram algumas marcas, BYD, GWM e outras marcas que vieram, que trouxeram produtos de qualidade e que com um preço mais competitivo, um preço mais plausível para que as pessoas pudessem ter acesso. E aí aconteceu. Aí houve uma explosão e hoje em dia, por exemplo, o carro eletrificado já tem um segmento já está ocupando uma posição de aproximadamente mais de 5%, quase 5% da quantidade de carros que são vendidos e emplacados no Brasil. Então, ou seja, isso realmente... O Ricardo já tem... O Ricardo faz parte aí dessa estatística, né? 4 carros elétricos. 4 carros elétricos, né? Justamente você ver que é uma questão de economia, né? E isso está trazendo várias empresas para o Brasil. Inicialmente a BYD, a GWM, e está vindo outras aqui, inclusive para Curitiba. Mas essa questão do cenário econômico que nós temos, né? Também o combustível está subindo. A gente nunca sabe aonde vai parar, né? Então, assim, é importante a gente pensar em tudo isso, porque no futuro, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ter combustível para todo mundo. Eu acho que é mais fácil ter energia para todo mundo, porque é a questão da energia solar também, que é a energia limpa que está vindo aí com tudo no país. Graças a Deus, nós temos muitas indústrias aí preocupadas com isso. E agora o combustível já é mais complicado, né? Porque o combustível... ele vem de uma matéria-prima de fóssil, tá? Decomposição de animais e rochas, e aonde gera... Ele é finito, né? Exatamente, ele é finito, entendeu? Tanto que cada vez mais a gente está indo para direção para águas profundas. Antigamente, aqui na costa brasileira, você achava petróleo com mais facilidade. Por exemplo, aquela área do Nordeste, por exemplo, a Bahia, que já foi um polo produtor, hoje ela não tem mais. Hoje, o maior avanço é na bacia
de Santos e na Bacia de Campos, que compreende uma parte só do nosso litoral. Então, ou seja, isso aí está fazendo com que o brasileiro, que antes olhava com desconfiança, e vendo agora o tempo passar e vindo mais novidades e descobrindo a qualidade dos carros, descobrindo a segurança dos automóveis, que ela é intrínseca e você precisa só mesmo você fazendo o teste drive. Eu já andei. Uma vez eu peguei um Uber perceber. E era um carro elétrico e nem barulho fazia. Exatamente. É muito confortável, né? Dá vontade até de dormir ali atrás, porque é muito confortável. Exatamente. Incrível. Normalmente ele tem um entre-eixos maior, ele tem um conforto, um espaço interno também muito interessante, e isso faz com que as pessoas, quando entrem no carro, principalmente o pessoal de Uber, né, de aplicativo, esses caras, eles são os porta-vozes hoje, na minha visão, dos carros eletrificados. Porque muita gente chega na concessionária porque ele entrou num carro eletrificado, seja o elétrico, puramente elétrico, ou híbrido, e ele ficou espantado com o conforto, com o silêncio, com o nível de qualidade dos materiais, e isso está fazendo, sinceramente, com que as pessoas vão à concessionária e toda vez que tem um aumento do preço da gasolina, o pessoal já vai lá correndo, fala, não, vou trocar meu carro, vou comprar um elétrico. Vai correndo. Porque só para finalizar assim, essa parte de economia, o carro mais barato hoje, por exemplo, da BYD, é o Dolphin Mini, que ele está sendo muito procurado pelas pessoas que moram nas capitais, porque ele tem uma facilidade, ele é do tamanho dele e também da economia. Pra você ter uma ideia, se calcula que você gaste com esse carro, com energia elétrica, o equivalente a 12 centavos por quilômetro rodado. Imagina, 12 centavos a gente nem sabe o que é mais, né? Porque hoje não existe mais nada nesse preço. É muita economia, né? Mas assim, a questão da economia é muito importante. A gente fala tanto na questão de adquirir um carro elétrico, que é a realidade hoje, e também a questão da economia no condomínio, na questão de energia solar também, né? Sim. Porque ela vem junto ali com a questão do carro elétrico, do carregamento. O condomínio muitas vezes também pensa nisso, né? Fala, a gente quer fazer... Será que compensa a gente fazer ali um projeto para colocar energia solar e já colocar ali um eletroposto ou um carregador elétrico para carros elétricos? Sim, é possível. Como é que funciona? Você veja só que interessante, né? Os dados que eu trago aqui são da AB Solar, tá? Isso é interessante que todos os meses são atualizados. Nesse exato momento, nós estamos com a nossa matriz energética do Brasil em 22% energia solar. Aí você pega a eólica mais 13% e depois a hidroelétrica com 44%. Então, 22% de energia solar do Brasil, toda a energia é solar. Então, eu sempre olho assim, se tem um telhado, devia ter um painel solar lá em cima. Com certeza. Né? Então, o condomínio tem espaço para colocar 4, 8, 12 painéis, já deveria ter posto. Isso reduz a conta do condomínio. O retorno do investimento sempre se dará em 3 anos e meio, 4 anos de um sistema como esse. E ajuda, claro, a pagar as contas, né, e o consumo do condomínio, principalmente a parte monetária. Além, claro, de todo esse apelo ecológico, né, que a gente coloca também, mas eu acho que, em primeiro lugar, claro que a ecologia é super importante, é necessário, está atrelado, mas a questão é a economia mesmo. Então, é um investimento que se paga, na verdade. Só um investimento de primeiro momento. E você falou, a gasolina sempre sobe. E a eletricidade? Também, né? A gente estava em outra bandeira agora esses dias. Sempre tem bandeira, a eletricidade sobe todo ano acima da inflação. Então, essa é uma coisa importante a destacar a todos os nossos ouvintes também, porque é um recurso que sempre vai ser valorizado. Então, se você produzir a tua energia e ainda carregar teu carro elétrico com essa energia produzida, eu contraponho essa questão do Carlos, que fica mais barato ainda que os centavos que ele falou. Imagina, ali. Perfeito. Você tem, pensa só, é como se você tivesse o poço de petróleo em casa, a refinaria e a bomba de gasolina em casa. Quem que tem isso em casa? Isso é propiciado por um carro elétrico. Um carro elétrico você pode plugar numa tomada e a eletricidade é o recurso mais democrático que existe hoje. Mas se o condomínio não tiver espaço para colocar essas placas solares e ter a energia solar dele ali, como é que ele pode recorrer nesse caso? Então você tem algumas alternativas hoje. O condomínio pode buscar créditos de empresas que vendem esses créditos, tá? Você pode também buscar a questão de ter usinas solares alugadas, então você pode alugar uma usina desse tipo, e condomínios muito grandes, contas acima de R$10 mil, tem a possibilidade de entrar no mercado livre de energia. O mercado livre de energia, você escolhe quem vai produzir a tua energia, você escolhe a comercializadora, não é apenas a concessionária que vende a energia, ela vai ser responsável pela transmissão da energia, mas não pela venda da energia. E a conta chega a baixar 30%, 35% se você está no mercado livre de energia.
Com créditos solares, a conta baixa entre 10% a 15%. Veja, se já baixasse só 1%... Toda a economia é válida, toda né? A economia é válida. Porque, querendo ou não, você vai investir em algo que vai te dar um retorno. Então, no final das contas, fica elas por elas. Sim, Você acabou que não pagou por nada e está tendo um desconto bom ali na tua questão de energia, né? Esses contratos, por exemplo, de créditos de energia solar, normalmente não tem fidelidade. E não precisa instalar nada, não precisa trocar nenhum medidor. É simplesmente você assinar um contrato e aquilo começa a valer no mês seguinte. Então, é muito interessante. Como é que funciona essa questão da cobrança? Por exemplo, eu vou colocar lá no meu condomínio carregadores, 3 carregadores. Como é que o morador ele vai usar para fazer o carregamento ali? E aí, como é que ele vai fazer? Como é que eu vou medir, fazer essa cobrança? Tem 3 possibilidades. A primeira deles é que o condômino tenha no próprio atrelado ao medidor de energia dele, né, ou a unidade consumidora dele, essa instalação. E aí ele está pagando a própria conta de luz. A segunda é que o condomínio tenha um medidor só para os carros elétricos como um todo e mensalmente o síndico ou o zelador faz uma leitura desses medidores e cobra na conta do condomínio. Só que existe uma terceira possibilidade, que é o condomínio instalar carregadores públicos, por exemplo, de alta potência, e instalar um aplicativo. Por exemplo, o nosso aplicativo da Energia Atual, onde ele baixa o aplicativo no celular dele, ele pode cadastrar um cartão de crédito ou fazer um Pix, e a partir desse aplicativo ele dispara a recarga no carregador. Terminou a recarga, ou quando ele quiser, ele pode então verificar quanto ele gastou e aquilo está já atrelado à conta. E como é que é feito essa questão para o condomínio? Mensalmente a gente pode fazer esses repasses ao condomínio, né, para custear a energia. Afinal de contas, o condomínio está pagando a energia. Então, normalmente são projetos mais baratos do que ele ir num eletroposto público. É muito simples. Eu achei que fosse mais, né? É diferente, assim, mas é bem simples. Olha como tem mitos sobre tudo isso, né? Podemos falar muito sobre isso também, né? Tem muitos mitos na questão de carros elétricos. A gente ouve muita gente falar isso, falar que a gente vê gente muito feliz de adquirir um. E a gente vê gente que não tem, nunca teve, mas está ali, né, criticando. E também a gente vê muito condomínio que não quer investir nisso, porque acha que não é necessário. Mas, na verdade, é o futuro. E está aqui, né, gente, presente, do nosso lado. Né? Tá no nosso é o presente. Exatamente. Quando eu comprei o meu primeiro carro eletrificado, foi em 2022, final de 2022. E eu fiz uma proposta lá para o condomínio para fazer isso. E, na época, eu fui rechaçado totalmente. Não. Hoje, nós temos, 2 anos depois, já temos pelo menos lá uns 4 carros eletrificados. Aí agora já começou a vir a pauta no condomínio. Só que já foi para a Assembleia, já. Já foi para a Assembleia. Só que é o seguinte, aquela coisa, a gente perde... A tecnologia, ela não tem limite. Ela está sempre em evolução. Então, quando você pensa em fazer alguma coisa, você já está atrasado mesmo. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Então, ou seja, agora que o pessoal está querendo, nós estamos achando aqui uma dificuldade, porque existe muita competitividade nas empresas que estão oferecendo serviço com qualidade, como no caso, a do Ricardo aqui, entendeu? Que muitos empreendimentos, muitos imóveis que estão cada vez... quem trabalha com qualidade está cheio de serviço, não está podendo atender com tanta rapidez, então, hoje né? eu estou com dificuldade de fazer acontecer, porque nós perdemos o timing lá no Exatamente. E no início estava super mais fácil, assim, querendo ou não. E as empresas especializadas, no caso, como a sua, vocês estão ali o tempo todo melhorando e em cima ali do mercado para tudo que vem de novidade, né? Para adequar. E também tinha muita desconfiança também, viu, Ricardo? Com relação às baterias. Porque se imaginava, pega fogo, aí vou botar num condomínio. Isso acontece. Às vezes, sim, imagina numa garagem, um subsolo fechado. A bateria pega fogo. O pessoal tinha muito medo, né? Realmente. A gente vê que não tem nenhum incidente no Brasil caracterizado por isso. Eu nunca vi dessa da bateria, só se eu tô muito, mas eu nunca... Os acidentes que aconteceram são de carros que realmente não são homologados no Brasil, tá? Ou seja, quando um carro elétrico vem para o Brasil, uma BYD, uma Volvo, uma GWM, um Porsche, um BMW, um Jaguar, enfim, todos esses carros, eles têm uma normativa técnica muito rígida. Então a gente vê, por exemplo, na China, tem carros que nem normativas têm e são construídos. Então tem dezenas de marcas que nunca foram conhecidas. E claro que isso é perigoso, mas acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão de segurança e mitos, porque a gente trabalha muito com isso.
Então hoje os carros todos têm um controle interno da bateria da temperatura. Se a bateria estiver aquecida porque foi muito utilizada ou está num estresse de carga, o próprio carro solicita ao carregador e controla essa questão de ou interromper a recarga, ou reduzir a potência, ou ligar o refrigerador da bateria, que é como se fosse um ar-condicionado que refrigera a bateria, para colocar a bateria em condições. Então, todos os carros que nós temos no Brasil têm esses controles. Isso é importante falar assim, sabe por quê? Porque tem muito morador que não tem, e aquele que tem e quer colocar, que precisa colocar ali, pedir para o condomínio colocar aquele carregador, o que acontece? Ele perde a razão, porque ele não consegue explicar exatamente. E aquele morador que não tem, ele tem tanta coisa já na cabeça, ele já ouviu tanta coisa. Sim. Então isso é bem importante, porque daí tanto o condomínio vai ter segurança e saber que é um investimento para o futuro, e como também aquele morador que não tem um carro elétrico, abrir a mente dele para entender que é o futuro para ele ter aquele carro, vai ajudar ele. Entendeu? Então, assim, é muito importante, porque tem muito problema em Assembleia por causa disso. É o fake news, né? As pessoas pegam notícias sensacionalistas e até patrocinadas pela indústria contrária ao carro elétrico, e no Brasil a gente sabe que isso existe. Existe um lobby muito grande contra o carro elétrico, porque evidentemente o carro elétrico traz tantos benefícios e custa às vezes mais barato que um carro a combustão. Traz benefício no Brasil, Então, acontece isso, normal, infelizmente. grupos de interesse, né? Uhum. Então a gente percebe realmente que esse grupo do contra patrocina fake news e falando que o carro vai pegar fogo, que o carro vai explodir, que a conta de luz vai dobrar do condomínio, mas espera aí, alguém vai pagar a conta esse é o de luz? maior mito. Mas tem um relógio, tem um medidor separado, cada um que paga, cada um que utiliza, paga a sua própria conta, e mesmo assim sai menos da metade, como o próprio Carlos falou ali, do custo a um carro a gasolina. Olá, e tem outra coisa interessante, seguinte, são 2 pontos a salientar. Essa questão. Os carros hoje eletrificados, eles, por desconhecimento das pessoas, existe, como o Ricardo falou, que é um sistema de monitoramento da bateria. Então, esse sistema de monitoramento, ele o tempo todo ele está atuando, mesmo quando o seu carro está desligado, parado na garagem. Às vezes ele pode entrar com sistema de refrigeração. Mas o que aconteceu? Meu carro está desligado. Normalmente o carro a combustão ele só funciona normalmente que está ligado. Então, ou seja, ele está o tempo todo monitorando. E a segunda coisa, Ricardo, que o pessoal acredita que pegou a tomada e conectou no carro e acha que está transmitindo energia. Ricardo, explica para eles. Existem sistemas de controle. O carro fica conversando com o sistema energético para que qualquer anomalia, qualquer anormalidade, o sistema seja interrompido. Sim. E tenha preocupação com choque elétrico, tem preocupação com descarga elétrica. É mais seguro que um carregador de celular. Sim, exatamente, muito mais. Porque você está pegando fogo o tempo todo. Muito mais, porque não tem... Né? Entendeu? Então, o celular, por exemplo, ele não tem um sistema de... A bateria de lítio hoje, que, por exemplo, a BYD usa, que é uma das mais seguras do mundo, inclusive é a única patenteada. A Tesla usa a bateria da BYD nos seus carros. A Toyota tem um projeto em conjunto com a BYD também, lá fora. Então, ou seja, essa bateria ela tem um fator de segurança muito maior do que o celular. Então, as pessoas tentam fazer a analogia da bateria de um carro com o celular. Ou de um patinete, ou de uma moto. Ou de patinete, não, mas de uma nem moto. dá. E foi o que você comentou aquela hora, a gente estava conversando, sobre a questão dos carros que tem o start-stop. Sim. Né? Quase todos os carros, a combustão tem esse start-stop, que eu acho um absurdo também. E tem uma bateria específica. Claro Sim. que a gente não usa ela, porque ela é caríssima, né? Então, assim, se a gente for falar de bateria, não vai justificar no carro elétrico, porque o carro elétrico ele tem muito mais vantagem nessa questão. E a conexão que ele falou que é importantíssima, Ricardo, destrincha para a gente. O sistema de controle que quando você conecta, não é você ligou uma tomada de uma enceradeira, antigamente, né? Se você falava enceradeira, aspirador de pó, é outra Sim, parte. bem observado, Carlos. Hoje, os carros e os carregadores, eles têm sensores de temperatura, tanto no plug do carregador, quanto do carro, quanto na bateria. Então, quando começa a acontecer, quando começa a vir a energia para carregar a bateria, claro que é um processo químico, um processo elétrico, um processo de dissipação de calor. A bateria ela esquenta, é normal esse tipo de situação acontecer. Nesse momento, o carro ele tem um sistema chamado BMS, o sistema BMS Battery Monitor System, sistema de monitoramento da bateria, que percebe que a temperatura da bateria está aumentando. Então ele pega, ligue o sistema de refrigeração, aí começa a ligar.
Mas, de repente, o carregador é de muita potência, 60 kW, 160 kW, 200 kW, e a bateria começa a esquentar demais. Aí o sistema disse, olha, não estou conseguindo vencer a refrigeração, diminua a potência. Então, tudo isso é em tempo real conversando. É um carregamento inteligente. É um carregamento inteligente. É Por exemplo, se você tiver um problema no conector. Ontem, a gente foi em alguns eletropostos nossos para tirar uma dúvida de alguns clientes que estavam reclamando que a recarga estava sendo interrompida. Porque nós desconfiamos que o conector do carro, e já aconteceu isso com vários clientes, estava danificado. Então, o plug não fecha uma conexão perfeita. E essas perdas traduzem em perdas térmicas. Tem um sensor de temperatura tanto no plug do carro quanto no do carregador, e um dos dois detectou uma sobretemperatura e a recarga foi interrompida. Por questão de segurança. Por questão de segurança, então podia derreter o conector. Então, às vezes, o usuário não sabe dessas coisas todas. São detalhes, obviamente, técnicos, não se explica isso na venda de um carro, é uma coisa bastante complexa. Exatamente. Mas é só para mostrar para o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, que é um processo muito seguro. É um processo que realmente tem muitos controles, que a recarga pode ser diminuída, interrompida, aumentada. Nós pegamos várias recargas que daqui a pouco a potência aumenta, depois a potência diminui. Então, todos os carros no Brasil são vendidos com essa conotação. Tanto é que, por exemplo, patinetes elétricos, motos elétricas, por exemplo, não tem esse sistema. Então, criou-se legislações específicas aonde esses equipamentos podem entrar ou não. Vocês não podem entrar, por exemplo, em transporte público com um patinete elétrico, por exemplo. Então, você não pode entrar, por exemplo, num barco, num avião, por exemplo, com um patinete elétrico, com uma moto elétrica. Isso não é permitido, porque não tem esses controles e a bateria, sim, pode ser como a bateria do celular. A gente já viu vários casos que o celular esquenta demais, a bateria pega fogo, o celular incendeia. Isso não acontece com o carro. Então, agora eu vou fazer uma pergunta bem legal para vocês. Vamos então, lá. cada um vai me responder pelo menos um. Eu sei que tem muitos, vários, diversos. Qual o maior mito, você, Carlos, que você já ouviu sobre a questão de carro elétrico, que alguém já deixou de comprar ou deixou sei lá, de investir nisso por causa desse mito que não faz o menor sentido? Como eu falo para você, o carro eletrificado, ele abrange tanto o elétrico como o híbrido. E uma das maiores fake news, mitos que eu ouço, que são de alguns influenciadores, é falar que o carro híbrido, a bateria acaba. E aí a bateria acaba. Porque o carro híbrido, explicando para as pessoas, ele tem dois motores. Ele tem um motor elétrico e tem um motor a combustão. Esse motor a combustão, em alguns momentos, ele vai ajudar a regenerar a bateria. E em alguns momentos, ele pode dar como torque também. Então, o que acontece? O motor elétrico ele sempre tem uma potência maior do que o motor a combustão. Porque o motor a combustão, basicamente, ele trabalha a maior parte do tempo gerando energia para a bateria, para ficar bem mais barato. Poluindo. E você rodando. Poluindo. Certo? Então, o que acontece? Aí existe o acréscimo de peso da bateria do carro, tá? Porque ela é uma bateria grande. No híbrido? No híbrido. No híbrido. No híbrido, né? Então, o que acontece? Aí, para desestimular as pessoas, os haters e muitos influenciadores dizem o seguinte, olha, esse carro não é um carro bom, porque quando acaba a bateria, a energia da bateria, você vai ter uma bateria lá que não tem função nenhuma e um motor a combustão sozinho movimentando o carro. Não é assim. A bateria nunca acaba. Como nós estamos falando, existe um sistema de monitoramento nos carros, que, por exemplo, da BYD, que em 25% o motor a combustão entra automaticamente para não deixar jamais a bateria zerar. Então, bateria de carro híbrido não zera, cara. Ele nunca vai ficar sem bateria. De onde que as pessoas tiram isso? É porque existe uma necessidade de, muitas vezes, denegrir, entendeu? O objeto, e aí você cria uma informação que vai se tornando verdade, porque um vai passando para o outro, porque não tem o conhecimento. Exatamente, as pessoas nem conhecem. Exatamente. E passam isso. As pessoas não conhecem e um vai passando, porque muitas vezes, para ela, às vezes tem até ideologicamente para ela aquilo não faz sentido, entendeu? Não, entendeu? Mas ela escutou alguém, exatamente. Um coach da vida. Se é chinês, eu ouço muito isso. O cara fala, olha, eu não compro carro chinês, eu não compro carro chinês. Aí tá falando... Mas compra na China, não, exato. E tá falando do microfone chinês, o celular dele é chinês, entendeu? Isso. A Tesla tem... Xiaomi. A Tesla tem 4 fábricas no mundo. 3 estão nos Estados Unidos. Uma está na China. Inclusive, um ano passado, a da China foi que apresentou o melhor nível de qualidade dos seus produtos do Tesla, da fabricação do Tesla. Então, ou seja, e um dos maiores consumidores de carro... É um preconceito que exatamente, não faz sentido. Que não faz sentido. Você fala, entendeu? Não faz muito sentido.
Ah, interessante. E a questão do carro híbrido, eu vi, acho que no estado de São Paulo que vai ter uma isenção lá do, Tem isenção em São Paulo. do carro híbrido, né? Sim, mas aí é que O tá. elétrico eu não sei, mas o Sim, híbrido eu vi o que- híbrido tá, mas aí o que é que foi feito? A ideologia vem primeiro. Ele colocou híbrido, mas híbrido que seja flex. Aí, como o híbrido que seja flex, o único que tem é de uma empresa entendi. que vai dar, que ideologicamente está afinada com o governo, as outras empresas que mesmo com carro híbrido Não vai ter. não vai ter Ah, isenção. mas aí, né? Bom, Bom, enfim. Brasil sendo Brasil. Pois é. Normal. E me diga, Ricardo, Aham. qual que é o maior mito Bom, que você já ouviu nessa questão de carregamento elétrico para carro elétrico, de energia solar em e condomínio? que eu escutei hoje ainda também. Vamos Ah. lá. Não vou comprar um carro elétrico porque eu viajo muito. Ou porque eu não tenho onde carregar. Bom, esse é um primeiro mito. Só em Curitiba nós temos 4 dezenas de eletropostos rápidos. Sem contar, ó, você tem a possibilidade de usar o seu carregador portátil para carregar o seu carro num hotel quando você vai também. Então, assim, o carro 100% elétrico, ele depende, obviamente, da energia. Você não pode botar gasolina, botar um outro combustível, é só eletricidade. Então, as pessoas têm um medo, talvez não seja um mito, mas sim mais um medo ou uma falta de conhecimento de não comprar um carro elétrico porque tem medo de não saber aonde carregar. Bom, é o seguinte, a sua viagem vai daqui até, sei lá, a Argentina, vai de Curitiba até Salvador, por exemplo, ou você vai viajar de carro até lá, você vai de Curitiba até Manaus de carro. Bom, tudo bem, então você tem que ter um carro a combustão ou um híbrido. Agora, 90 e sei lá tantos por cento, 99% das viagens são definidas. Você veio hoje aqui, você sabe que você tem que retornar para o seu escritório, depois você vai para casa, depois você volta para uma academia, você consegue montar uma rotina de forma que você saiba quando carregar seu carro. Ah, eu vou para a praia, lá tem carregador. Ah, eu vou para o interior do estado, lá tem carregador. Então, cada vez mais nós temos muitos carregadores e eles estão disponíveis. E mesmo porque você pode levar um carregador portátil e ligar numa tomada convencional. Com aterramento, sem aterramento. Sem aterramento dá para fazer? Dá, também dá para fazer isso também. Então, qualquer tomada você consegue carregar o seu carro. Vai levar um pouco mais de tempo, mas você se planeja. Você não se planeja para usar o seu carro num posto de gasolina, por Exatamente, exemplo? fazer uma vou rota para parar passar. ali, lá eu abasteço, Sim. vou almoçar. É a mesma coisa com carro elétrico, não muda absolutamente É nada. uma coisa que não faz sentido também. Para mim é extremamente confortável. Eu consigo ir de Curitiba a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, até São Paulo, até o Rio de Janeiro, o Paraná inteiro rodando. Nunca passei um perrengue, né? Vamos dizer assim, como a gíria popular E hoje fala, qualquer no carro elétrico. shopping tem um carregador. Sim. Enfim, tantos lugares hoje Tantos em dia, lugares né? tem. O pessoal está investindo muito nessa questão. Até posto de de gasolina. Sim, olha, Tem carregador tem elétrico. muitas empresas, por exemplo, os mercados aqui no Paraná, eles estão investindo verdade. em colocar carregadores. Eu tenho churrascarias aqui, comerciantes estão colocando, por quê? Porque, como eu estava falando, existem carregadores wallbox, que eles têm 7,4 kW que eles entregam, que são carregadores AC, não são os eletropostos. Que muitos comerciantes estão colocando, por quê? Porque o custo dele de energia para fornecer ao cliente é muito baixo. E a estadia do cliente e a preferência do cliente no ambiente de negócio dele é muito bem-vindo. Então, ou seja, existem até vários comerciantes que estão fazendo isso. É um atrativo a mais que ele coloca no comércio dele, entendeu? Isso está acontecendo. Tem alguns lugares aqui no Paraná, mercado, por exemplo. Porque daí às vezes o cliente vai até lá para carregar, acaba entrando, consumindo algo. Exatamente. E o custo dele consumir é muito maior, mas muito maior do que o custo de energia. E se ele quiser ficar lá abastecendo, Sim. ele vai estar continuando gastando no seu espaço. Então, ou seja, isso é muito legal. Mas a gente está falando de segurança aqui, uma coisa que é bem interessante do carro elétrico. O carro elétrico ou o carro híbrido, ele trouxe um novo patamar de segurança, porque a segurança que hoje em dia no Brasil a gente estava muito focada era a segurança da correção. Então, por exemplo, você toma uma pancada, um carro bateu, aí tem cinto de segurança, aí depois com muito custo veio o ABS, veio o airbag, né, que vieram, depois o ABS. Cara, isso tudo são medidas, só que é o seguinte, o carro elétrico trouxe para a gente uma outra visão. Existem sistemas que são responsáveis na Europa há muito tempo já por pesquisar os carros e dar um nível de segurança de uma forma preventiva. Então, por exemplo, os carros elétricos começaram a vir incorporando coisas que antes eram de carros muito mais caros ou carros importados. Como, por exemplo, antes de acontecer um acidente, por exemplo, o carro ele pode frear o carro antes,
de acontecer um Será acidente. será que é por isso que alguns ainda têm preconceito? Porque eles não querem aceitar que o carro elétrico ele tem uma modernidade de um carro importado, de um grande carro. E aí eles falam, não é possível que esse carro faça isso. Isso aí é conversa. E aí começam a pontuar isso, porque eu vejo... Porque no dia que eu entrei em um carro elétrico, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, que moderno, que, sei lá, uma tela, um negócio assim, fora do comum, conforto. Então, assim, talvez que nem, mas eu já conheço um pouco nessa questão de ter um carro, de conhecer um carro importado, que tem alguma coisa assim que você sabe que é diferente de um carro popular, né? O popular elétrico incorpora recursos de carros de luxo, De carros que de luxo. antigamente era dessa Exatamente. forma, né? Então você assim, você olha e fala, nossa, que legal, um carro nesse valor, que tem tudo isso. Sim, Pois é. Né? e isso dá segurança. Eu fui estacionar. Normalmente, todo carro elétrico tem câmera por todos os lados. Eu fui estacionar, quando cheguei aqui, eu estacionei de primeira. Uma vez me evitou muito um acidente. Isso é maravilhoso aqui em Curitiba, Tudo principalmente. que você faz, qualquer movimento que você faça com o carro, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, as câmeras elas aparecem para você quase que por mágica. Aquele 360, Exatamente. né? E uma vez, e já aconteceu, eu ia dar uma ré e tinha uma pessoa atrás, passando por trás. Na hora que eu estava dentro de um shopping, a câmera automaticamente mostrou, e aí você já parou. Entendeu? Porque, na verdade, não era para aquela pessoa estar por ali. Mas ela passou inadvertidamente. A questão de segurança não é só para você, mas para terceiros. Exatamente, para terceiros, entendeu? Então, eu vou te contar. Existe uma... eu vou pegar um tópico aqui que me emocionou muito. Tem muito pessoal de aplicativo, eles gostam muito da economia e tudo mais. Só que teve um que mostrou um novo nicho de mercado que ficou bem latente em mim. O carro elétrico e eletrificado, ele é muito silencioso, entendeu? Por quê? Porque além da estrutura dele, que você percebe da robustez dos materiais, preocupado com isolamento, o motor também não tem motor, o motor você quase que não escuta, seja no híbrido ou seja Então o que acontece? Ele foi fazer um transporte de um garoto que é autista. E aí o autista, ele tem muita sensibilidade auditiva, Uhum. e isso traz uma certa irritação para ele. E ele foi e fez esse transporte. E aí o seguinte, o pai gostou tanto que começou a indicar ele para outros pais que têm filhos autistas. E agora, como você falou da tela grande, né? Ele começou agora a guardar desenhozinhos também para entreter essas crianças. E sabe o que acontece? Ele descobriu um novo nicho. E ao mesmo tempo ele se sente muito feliz e gratificado por estar ajudando pessoas que têm algumas Nossa, muito legal isso. Essa história é bem legal mesmo. E outra, não só, né, uma criança que tem é especial em algum sentido, assim, que tem um aspecto, mas também nós, às vezes, estamos super estressados. Aí a gente pega um carro, um Uber, e aí acelera, e no trânsito, e vira um transtorno, porque às vezes você não quer ouvir mesmo barulho, você quer dar uma relaxada dentro do carro. E o carro elétrico você não escuta nada mesmo. Conforto. Então é um conforto para todo mundo, né? Então é bem importante as pessoas entenderem isso, tirar um pouco essa questão vai explodir a bateria, vai ficar, sei lá, enfim, as pessoas inventam tanta coisa. E na verdade não, é uma solução que está vindo aí pra gente num preço legal e acessível, né? Porque a gente tem muito morador de condomínio que que trabalha com transporte de aplicativo, Uber, enfim, outros. E eles gostariam muito de ter a possibilidade de ter um carro elétrico. E não consegue ter porque no condomínio também não comporta. Não tem ali, né, a parte do carregamento. Então, eu acho que a gente tem que abrir a mente para essa situação toda, para essa questão toda, e trazer isso. Porque na hora que a gente vai fazer uma assembleia, o que acontece? Igual eu falei para vocês, o morador que quer, porque ele quer comprar um carro elétrico, ou porque ele tem um carro elétrico, ele tem ali todos os motivos para adquirir aquilo. Agora, o morador que não tem um carro elétrico, ou nunca pensou em comprar, ou tá nessa de acreditar em tudo que vê e escuta, ele é o primeiro a falar, não, pra quê? Vai explodir a bateria vai explodir a bateria na garagem. Mas quem que vai pagar essa energia? Vai ficar caro, o condomínio vai pagar energia. Os três pilares que a gente já entrevistou aqui no meu podcast, motor de aplicativo, eles sentem, primeiro, a economia que eles fazem em termos de gasto de combustível, porque não é só a questão da economia, mas o conforto dele de pegar um passageiro, porque como é baixo o custo dele, ele se dá o luxo de atender todas as corridas, que muitas vezes o cara não atende. Eu vou no aeroporto, Sim. voltar, e como eu volto sozinho? Então não vai. 2, a manutenção. O carro elétrico, puramente, que eles usam, normalmente o carro a combustão é a cada 10 mil
a manutenção, 10 mil quilômetros. E o carro elétrico é a cada 20 mil quilômetros. Nossa. Entendeu? E o preço não é menor ainda, é metade do valor. E terceiro, é a questão que é a satisfação dos clientes dele. Então, os clientes saem satisfeitos. E eles passaram, inclusive, para a categoria Black. Então, como é a categoria Black... por causa do ano do carro. Do conforto do carro, tudo isso vale. Então, eleva. Então, assim, o padrão dele de agregar valor à corrida aumenta. Então, ou seja, ele tem a economia do combustível, ele tem a manutenção e ele tem o reconhecimento do seu cliente, que o carro dele é bom, e ele entra na categoria Black, e eles falaram que eles sempre estão recebendo gorjetinhos no final das contas, isso tudo soma. Então, ou seja, eles são os maiores como eu posso dizer, divulgadores desse promotores, tipo de, promotores dessa marca. E quando as pessoas entram no carro deles, aí elas percebem a diferença. É verdade. Nossa, isso é muito legal. Sabe por quê? Porque a gente vê gente falando tanta bobagem e não sabe de nada, na verdade, né? Porque vocês sabem, vocês entendem de tudo isso. Estão vendo aí que o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir realmente, porque é o futuro, porque na verdade o futuro é amanhã, né? E que é o nosso presente. E entender que tudo que traz economia, tanto para o nosso bolso pessoal, quanto para um condomínio também, é importante pontuar. Então, a gente tem que tirar um pouco esse preconceito da mesa e começar a entender que tudo que a gente fizer a partir de agora para melhorar o condomínio, a gente vai trazer benefício tanto para o morador quanto para o investidor, porque o tanto de investidor que tem aí esses Airbnbs, tem prédios, condomínios, né? Só com Airbnb, só com investidor. E o tanto de gente que procura Airbnb, que tem um local para fazer o carregamento do carro. Eu tenho um carro elétrico, eu vou viajar de carro. Tem onde eu carregar o carro? Não tem, e outra coisa que você falou agora que é interessante. A BYD, por exemplo, já começou a fazer carros por assinatura. Entendeu? Já começou a fazer carros por assinatura. Então, ou seja, você pode vir para Curitiba, por exemplo, e se alugar um carro da BYD, por exemplo, e faz um Airbnb. Lá tem um ponto, localização. Você aluga um carro da BYD, entendeu? Por assinatura, você carrega lá enquanto você estiver em Curitiba. Essa semana teve um podcast, episódio que a gente gravou, e eu falei que eu vi uma matéria na TV sobre, acho que nos Estados Unidos, né, o mercado da construção está investindo muito em condomínios pequenos, né, apartamentos pequenos. Aqui no Brasil também a gente está no mesmo segmento. Porém, eles estão construindo condomínios clubes com tudo, inclusive locação de carros. Então, vai ter uma locadora dentro do condomínio. Então, você vai morar no condomínio, você não precisa ter carro. Você vai locar ali dentro o carro elétrico, entendeu? Vai ter todo o suporte para você ali. Então, olha só, os condomínios estão virando pequenas cidades. E muita gente que, na verdade, essa geração nossa que está vindo agora, eles vão optar mais por morar em pequenos espaços, com mais conforto. E eles estão super certos, né, gente? Sim, não adquirir o patrimônio que custa caro logo no começo da vida, um carro. É uma ideia interessante. Sim, isso. E eu achei muito legal, porque toda essa funcionalidade que está vindo vai agregar muito nesses condomínios. Então, a gente tem que pensar nisso hoje, para amanhã a gente estar adequado a tudo isso e não custar caro. Porque vai custar caro, né? Porque se já está iniciando e a gente não pegar, como você tinha dito, se vocês tivessem colocado esse suporte todo no seu condomínio lá, quando você falou há 2 anos atrás, seria mais rápido, porque teria empresas para atender ali com menos demanda, e seria talvez até mais barato, né, na questão, porque era uma novidade. E então é importante a gente pensar nisso agora e já começar a trabalhar no condomínio para amanhã, eu não quero morar mais aqui, eu quero comprar um apartamento em outro lugar. Eu vou ter um apartamento que está valendo muito mais, porque a estrutura ali, a comodidade toda que eu tenho no meu prédio é excelente. E é aquilo que as pessoas estão procurando. E o próximo morador, ou seja, é como se você estivesse abrindo um leque. Exatamente. Entendeu? De morador, para o morador, né? Porque o seu produto, ele abre um leque maior. Eu queria só aproveitar aqui uma coisa que é muito legal, o Ricardo. A gente tinha, eu tenho, eu não comentei com você, mas eu tenho um clube de carros da BYD, aonde os modelos da BYD, os proprietários fazem parte desse clube. Então é um clube no WhatsApp e é só de proprietários. E lá eu vejo muitas dificuldades, as dificuldades que eles têm, uma série de dificuldades, e a gente vai conversando, eu trocando ideia junto com o próprio pessoal da manutenção, e às vezes conversando com o Ricardo. E uma das coisas que tem sido muito legal é que o Ricardo ele tem conseguido atender alguns objetivos que o pessoal tinha, como, por exemplo, não tinha carregador de automóvel, de carro eletrificado, nas praias do Paraná.
Então, isso aí viabilizou muita gente lá a não ter o carro, como também pessoas que gostariam de ir com um carro elétrico, eletrificado, ir à praia e ficar preocupado se poderia voltar. Não, e é tão próximo. Sim. Aham. Então a E gente aí, tá Ricardo, colocando como é que mais tá lá? carregadores, Imagina. né? Como é que tá lá agora? Hoje a gente tem um carregador lá em Matinhos, né, que é muito procurado, ali na Hiperfarma de Matinhos, bem perto da prefeitura. Estamos colocando em Guaratuba agora também e Pontal do Paraná mais 2. Ó, Então, nós estamos abrindo uma filial lá em Matinhos esse ano, da Rabelo Condomínios, e eu vou querer colocar um eletroposto, Posto. né, lá no nosso escritório. olha só. Para os com moradores que certeza. quiserem conhecer, né, passarem por lá e Boa ideia. carregarem. Porque, gente, eu acho muito legal. Acho que todo mundo tinha que investir nisso. O litoral é muito carente de administradores de certeza. condomínio. Tanto é que nós prestamos serviços lá do litoral por falta de profissionais lá nessa área. Interessante, excelente iniciativa. Depois a gente conversa, vamos fazer um network aí, conversar um Boa. pouco sobre isso. Você fechar é- negócios ao vivo. né? É Isso assim que muito bom. funciona, a gente tem que pensar em tudo, né? No último a gente fechou um eletroposto, né, cara? Não, e é legal porque a gente pensa todo mundo fora Sim. da caixa, né? Uhum. Fora dessa bolha toda, a gente pensa em melhorar a vida de outras pessoas, não só no nosso trabalho em si, mas Sim. de fazer a diferença. Não, ali. esse na praia é muito legal. Eu recebo mensagens de motoristas assim, que legal que você colocou aqui, agora eu posso viajar, porque eu só tenho um carro e é elétrico, e eu não viajava mais E pra final de praia. ano, o pessoal porque quer não Uber, tinha. quer descer para trabalhar. E, inclusive, tem já 2 motoristas fixos Uber elétrico lá em Matinhos. Por quê? Sério? Porque a gente pega eles carregando 2, 3 vezes por semana. Não é gente que veio 2, 3 vezes por semana para praia. Então já são pessoas profissionais que já estão usando o carro Você profissionalmente. Abriu lá na praia. o Abriu mercado. mais um negócio interessante. Muito legal, porque daí você consegue trazer mais gente pro litoral. O turista Sim. vai falar, não, eu vou, meu carro é elétrico, eu tenho onde abastecer ele, né? Recarregar meu carro. Sim. E tem tudo isso. Então a gente tem que pensar nisso. Tudo que você faz, não importa o tamanho, o que importa é a consequência que aquilo vai ter, o impacto que vai ter na vida das pessoas, né? Sim, exatamente. Olha que legal. Você fazer um trabalho onde você tem uma recompensa financeira, mas você também está ajudando pessoas, entendeu? É aquela é isso a que nos palavra move. propósito, É né? esse A gente tem propósito propósito, que a nos gente move. faz feliz o que a gente faz e bem feito, né? Sim. E ajuda outras pessoas. Mas eu queria falar sobre um assunto aqui que eu não sabia que o Ricardo trabalhava com a questão também de para-raios. E ele não só trabalha, gente, ele entende tudo sobre para-raios. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele que eu tenho muita dúvida sobre essa questão nos condomínios, né? Porque a gente tem que ter para-raio no condomínio. Sim, E como é que funciona? Você sabe sobre a questão da norma, não só sabe sim. como... Não, conta pra Bom, gente. enfim, também sou um dos autores da norma brasileira de para-raios, mas a questão de para-raios em condomínio, sim, é uma obrigatoriedade. Existe em Curitiba, por exemplo, uma lei específica que trata sobre esse tema. E essa lei prevê que se o condomínio tem mais do que 2 pavimentos, ou seja, o térreo mais um e mais um, é necessário ter para-raios. Se é um ambiente comercial acima de 400 metros quadrados, é necessário ter para-raio também. Em altura acima de 8 metros, ter para-raio também. Aí as normas, existem várias normas que regulamentam essa questão, tanto para sistemas convencionais quanto sistemas modernos de proteção. Para sistemas convencionais, nós temos a norma NBR 5419, que trabalha o sistema Franklin, gaiola de Faraday, enfim, os sistemas comuns, né, que trabalham nos prédios. E existem normas, que nem a NP 4426, que trabalham os sistemas modernos de proteção, que a gente trabalha também nesse âmbito. Então, muitas vezes, com um único para-raio, você consegue abranger 2, 3, 4 dezenas de torres conforme a composição do condomínio, economizando muito dinheiro com isso. Então, Essa questão do para-raio, você tem uma empresa que atende Sim. e faz tudo isso. O maior problema que os síndicos têm hoje, eles não entendem essa questão. Eles têm muito medo, né, de não saber fazer a manutenção no período correto. sim. Olha, a gente está num período de chuva, assim, terrível. É importante estar com tudo isso em dia. Sim, inclusive tem uma lei também específica em Curitiba que é obrigatório você a fazer o laudo anual, é obrigatório. Então não existe, eu vou fazer a cada 3 anos, vou fazer quando eu quiser. Não, o laudo ele é obrigatório e anual. Ou seja, por quê? Porque durante esse 1 ano pode cair sim um raio e ele pode ter estragado algum cabo, pode ter danificado o captor, mudado a característica do solo na hora do raio ser dissipado no solo e ali então não estar mais adequado e o próximo raio, adivinha, vai cair na estrutura do condomínio. Veja, a nossa missão na ABNT é salvar vida de pessoas. No Brasil morre aproximadamente 200 pessoas ou um pouco mais por ano por queda de raios, que poderiam ter sido evitadas. Agora, o que nos espanta é que muitas dessas pessoas morreram dentro de estruturas que deveriam estar protegidas. Nós tivemos há 1 ano e meio atrás um problema aqui no Paraná de um jogador dentro do campo de futebol morrer por queda direta de um raio.
Poxa, mas não tinha os para-raios? Quando nós falamos com o prefeito, por exemplo, da cidade, ele não sabia absolutamente nada sobre isso. Secretário de esporte, secretário de obras, mas quem fez o laudo, quem fez o projeto? Ninguém nem sabia sobre esse assunto. Ou seja, se tivesse sido feito o laudo, se tivesse sido feita a manutenção, não teria tido uma morte dentro desse campo de futebol. Quanta irresponsabilidade. É Nossa, eu não sabia disso. por ignorância. Então, mas muitas vezes é que nem você trabalha com síndicos. Quando a pessoa se candidata a ser síndico, ela tem que estar ciente das legislações que assim colocam. Não tem que trocar o extintor de incêndio todo ano, não tem que fazer revisão nas mangueiras, não tem que ter corrimão na escada, não tem que ter luminária de emergência. O para-raio também faz parte disso. O seguro de um prédio só é aprovado, no caso de um sinistro, se tiver o laudo do SPDA. Ah, mas o meu foi um problema na garagem que eu tive de alagamento. O primeiro documento que eles pedem, laudo do SPDA. Sabe por quê? Porque sabem que pouca gente tem. E é um prato cheio para a seguradora não precisar pagar o sinistro, negar o sinistro. Exatamente. Então, todo ano, vários síndicos chegam para a nossa empresa e dizem, olha, nós perdemos aqui o seguro do prédio. Ah, o seguro não quer pagar porque não tem o laudo do SPDA. Assim, pois é, porque faz parte da documentação básica, assim como o alvará, a BITS, CVCO, todas aquelas documentações básicas para habitar. SPDA tá na Bíblia do síndico. Tem que ler, tem que estar ali, ó. Na hora de fazer o seguro, tem que estar com tudo em dia ali, gente. Não adianta. Depois é só problema. É um assunto muito importante sobre isso. Nós temos em Curitiba empresas dando golpe nessa parte, o golpe do dissipador de raio. Então nós temos lá a Casa dos Bombeiros, Franklin Para-Raios, dezenas de empresas nominadas, mas é do crime organizado. Tá? E em Curitiba, eles aplicam aproximadamente 5 golpes por dia nessa área. Então, nós estamos até com mandato de prisão para essas pessoas. Não conseguimos prendê-las, porque o crime organizado, às vezes, é mais organizado do que a própria polícia. Como é que elas agem? Como é que elas funcionam? agem pegando síndicos que são mais ignorantes, que não entendem, diz que é necessário fazer, se vem com um uniforme vermelho, com o símbolo dos bombeiros, então, isso é falsidade ideológica, já começa assim. Olha que perigo. E uma coação. Não, nós vamos fazer, é barato, é R$400 eu faço o laudo. Bom, o último cobrou 700, 800, 900, então faça. Aí ele disse, olha, precisa fazer uma adequação, precisa colocar um dissipador de raio aqui. E aí então nós vamos lá na Defesa Civil buscar esse material. E aí começa com 10 parcelas de R$500. Na verdade, eles não fazem absolutamente nada. Claro, o síndico paga a primeira parcela, paga a segunda, na terceira e desconfia, já é tarde demais. E aí o crime organizado já levou pelo menos 2 E é uma coisa que não dá para ver se foi feito ou não, porque o síndico, se ele não entende, ele não sabe. E aí, busquei lá o equipamento na Defesa Civil, tá aqui, dá uma carta de autorização, e veja, eles assinam os laudos em cima do número do CREA, que você não consegue pegar o número, não tem ART, eles forjam ART, então falsificação de documentos. São 7 crimes tipificados que essa quadrilha está respondendo nesse momento. Mas ela atua nos 26 estados, inclusive o Distrito Federal, e aplica em Curitiba pelo menos 5 golpes por dia que nós já rastreamos. Olha, por isso que é interessante. O síndico, tá vendo? Tem que estar informado, gente, porque, olha, isso é uma coisa tão... É perigoso demais acontecer isso. Além de você levar um golpe financeiro, né? Olha o problema que você traz de segurança para o seu condomínio. Pois é. Então, assim, e você estava me comentando que vocês têm um curso. Como é que funciona essa questão com os síndicos? Nós começamos a abrir para os síndicos, lá no nosso escritório, receber de 5 em 5 toda semana. E eu ministro um treinamento em 2 assuntos, de 1 hora cada um. Um falando sobre essa parte de para-raios e proteção, de áreas abertas, proteção das quadras, proteção dos prédios, enfim. E o outro sobre eletromobilidade, como a gente discutiu agora nesse primeiro bloco aqui, falando sobre as dificuldades, sobre os mitos, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, qualificando os síndicos para que eles possam chegar numa assembleia ou chegar para discutir com seus condôminos com propriedade do assunto. Então, a gente está qualificando isso. Então, fica aberto aqui o convite também. Legal, tá? Nossa, muito A gente legal. já, março, já tem acho que um dia ainda livre nessa parte, mas nós estamos organizando então para abril em diante, receber os síndicos lá no nosso... Síndicos da Rabelo Condomínios estão convocados para conhecer, para se aprimorar, porque tudo isso é muito importante. As pessoas acham que ser síndico é... Ah, não, é só pagar a conta de água, de luz, de telefone. Gente, não é não. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E tudo que for feito ou não for feito vai recair sobre o síndico. Mas é a questão de conhecimento. Assim, não é uma coisa difícil ser síndico. Eu também já fui síndico de condomínios pequenos, médios e grandes também, tá? Condomínios com quase 400 pessoas, 400 apartamentos, então mais de 1.000 pessoas. Então, assim, existe uma lei, existem regras, existem normativas. Se você segue tudo isso, é muito tranquilo. É um serviço prazeroso você poder servir a sociedade. Mas é aí o problema, é que tem gente que não entende que tem que saber como é que funciona. Pois é. Acho que isso é igual cuidar de uma casa. É na prática, mas na teoria, na verdade, na teoria é como se
se cuida de uma casa. Mas na prática não é bem assim. É muita coisa que surge e você tem que estar ali Exatamente. antenado com tudo. Você tem que estar antenado com tudo para você... Porque as coisas vão se modernizando. Exatamente. As coisas vão mudando. Se antes você... Tem síndico, por exemplo, que o prédio é muito comum. Aí agora os prédios estão se modernizando. Por exemplo, eu estava comentando isso com um amigo meu, que depois da pandemia, agora muitos prédios agora vêm com cowork. Então é mais um espaço para você administrar. Aí agora eu fui ver um prédio que além do cowork já tem confraria agora. É mais um problema. É mais um espaço que o síndico tem. Então, ou seja, como é que eu vou tratar uma confraria? Quais são as regras que eu vou colocar na confraria? Quais são as regras que eu vou colocar no coworking? Então, ou seja, os síndicos eles precisam também ir se adaptando ao mercado, ir se adaptando às novas construções e conhecer novos produtos, conhecer novas tecnologias, porque os condôminos eles estão ávidos por isso. Quem é um condômino que não quer pagar menos, entendeu? E ter mais conforto? Todos. E com isso, você só vai conseguir obter isso se você tiver E é legal, por exemplo, em vocês terem essa iniciativa, porque se todas as empresas que atendem condomínios, né, nessas questões todas, porque condomínio, gente, é muita gente. Não é uma pessoa que vai lá e escolhe algo, que pega um orçamento. São várias pessoas. Então, a gente tem que ter empresas que têm essa vontade de falar, não, vem aqui, síndico, eu vou te passar, vou te explicar como é que funciona, para você não cair em golpe. Para você não acreditar em qualquer coisa que você ouve. News. Porque a gente ouve muita bobagem na internet. Eu escuto muita, eu vejo muito vídeo de gente falando coisas assim que não fazem sentido. E tem muita gente que acredita. E, infelizmente, essas pessoas que acreditam, não buscam a informação, são as pessoas que vão lá na Assembleia e, infelizmente, atrapalham. Exatamente. É porque é diferente hoje com a mídia, hoje mudou tanto, né, o modo de chegar até você, que antes chegava muito pelos jornais, mas o que tinha no rodapé do jornal? O nome, a fonte, da onde veio a notícia. Exatamente. Hoje em dia, na mídia, é muito raro você achar o detentor da fonte, entendeu? A notícia ela se dissipa de uma forma assim. É por isso que a gente tem que saber filtrar. E a gente só vai saber filtrar se a gente tiver conhecimento. Se a gente for atrás, ter gente assim, né? Ter pessoas profissionais que realmente entendem e pesquisar. Porque senão você vai sempre acreditar em qualquer coisa que você ouve. E você está deixando de ter uma coisa assim muito boa na tua vida, está deixando de contribuir também com coisas para outras pessoas, porque você não tem uma fonte específica, está acreditando em qualquer coisa que você vê. Tem que tomar muito cuidado com isso. Síndico tem que tomar muito cuidado com isso também. Que nem essa questão do golpe. Gente, tem tanto golpe em condomínio. Nossa, esses dias estava até o pessoal entrando lá, roubando o condomínio. Eles se apresentavam bem vestidos, óbvio, sempre, né? Uhum. Se apresentavam como corretores, entravam nos condomínios, estavam fazendo a algazarra, a festa lá. Então, assim, a gente tem que estar antenado, tem que saber de tudo, tem que ter conhecimento. Porque senão a gente não consegue sobreviver na sociedade hoje em dia. Não é verdade? Sim. Mas, olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Fiquei muito feliz. Que legal. E essa questão do para-raio, a gente vai marcar um podcast para falar sobre isso. Vamos falar só sobre isso. Você não tem noção Acho que vale a pena, o tanto de questionamento que eu tenho sobre para-raio. Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. Ainda mais na questão do seguro. Esses dias eu gravei com o Kepler sobre seguros aqui, que é um problemão que a gente tem nos condomínios. E essa questão do para-raio devia ter vindo junto. Mas a gente vai marcar só sobre isso. E eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, site, para os moradores, síndicos, administradoras entrarem em contato para saber mais sobre os assuntos. Claro. Da Energia Atual, o nosso Instagram é energia.atual, bem fácil. O nosso site é energiaatual.com.br. O nosso telefone e WhatsApp é o DDD 41 30 78 4444. Mas é só colocar no Google lá também, Energia Atual, vai achar a gente também. E o síndico entra em contato com vocês e fala, olha, eu queria conhecer melhor, aprender como essa questão que vocês têm. Isso, inclusive até essas inscrições, pode deixar o nome numa lista, nós vamos organizar isso aí, a gente sempre coloca dias da semana diferentes no mês e períodos diferentes, de manhã e de tarde, para a gente poder atender todo mundo. E até eu estou pensando em abrir mais uma turma excepcional agora em março, à noite, porque muita gente não pode de manhã ou de tarde, para poder atendê-los. E é muito produtivo. Então nós reunimos 5 pessoas, 5 síndicos ou administradores, para entender mais sobre esses 2 assuntos.
além de, obviamente, gerar bons negócios, gerar realmente um conhecimento, né, acabar com golpes, né, que realmente ainda continuam acontecendo, né, traz muita informação. Isso é muito legal. E se a gente precisar, eu preciso que você venha no meu condomínio, vai ter uma Sim. assembleia, você pode Isso vir explicar. o pessoal fala, Ricardo, que gosta de assembleias. Não é que eu gosto de assembleia, mas a gente participa toda semana de assembleias, obviamente, para tirar as dúvidas, e é muito produtivo. Eu me sinto muito satisfeito, eu sou professor também, né? Então, é como se eu estivesse dando uma aula, assim, para 20, 30 pessoas. Ah, que legal. Então, é bem interessante essa Bom parte. saber, viu, síndicos? Ó, entrem em contato, agendem lá, vamos fazer um projeto elétrico para o seu condomínio também. Sim. Vamos modernizar esse negócio aí. E agradecer muito a você. Passa nas suas redes sociais pra gente, Carlos. Cara, nós temos a gente tem um podcast, né? Toda semana vai ao ar, a partir de toda quarta-feira tem sempre um episódio novo, e aonde nesses episódios nós tratamos, é como se fosse como um bate-papo com proprietários de automóveis, seja homem, mulher, é diverso, o público é diverso, que tem o carro, e a gente conversa com pessoas que dão suporte para essa estrutura. Já entrevistamos o Ricardo na área de fornecimento de carregadores, já conversamos com pessoas ligadas à área de como é que eu posso dizer, que dá suporte mecânico. Toda nessa questão de carros exatamente. Eletrificados. Exatamente. Gente, fala elétrico. Eletrificado. Vocês falam eletrificados, porque tanto o híbrido quanto exatamente. o elétrico. O próximo vai ser com o pessoal de seguro. Vou trazer o pessoal de seguro aqui para saber como é o seguro de carro elétrico, entendeu? Então, ou seja, tudo que as pessoas precisam saber para entender a filosofia e entrar nesse mundo, entendeu? Sabendo tudo e de uma forma bem didática, de uma forma... É um bate-papo, na verdade, como então eu vou ter que assistir, porque eu quero comprar um carro elétrico. Entendeu? Tá lá. Ó, moradores que querem comprar carros elétricos. Energia sobre Rodas Podcast. Ah, legal. Energia sobre Rodas Podcast, tá? E se quiser saber mais qualquer coisa que você... Porque tem muito fake news por aí. Lá, nesse podcast, é pessoa de verdade. Tem moços de aplicativo aqui conversando aqui com a gente, aqui, entendeu? Trocando, passando suas necessidades e suas soluções no dia a dia. Cara, e outra coisa, se precisar também, assim como o Ricardo, que a gente vai a algum lugar para também explicar sobre as vantagens, sobre as desvantagens, o que pode ter de desvantagem, o que pode ter de melhoria. Na verdade, é melhoria, né? Pontos de melhoria, a gente está aqui para ajudar, porque, na verdade, a ideia do canal é simplesmente disseminar e acabar mitos e verdades. Falar a verdade, nua e crua, com simplicidade. Exatamente. Não temos marcas assim, nenhuma... a gente tem aqui o seguinte, compromisso em trazer a tecnologia, em trazer a melhoria para as pessoas. Excelente. E é isso que eu falo sobre essa questão do talk síndico também. O que eu gosto? Eu gosto de falar a verdade. Lógico que eu quero trazer gente que tem conteúdo, que entende, como vocês que estão aqui hoje, para falar a verdade, mas com segurança, para as pessoas entenderem que não é nem tudo que as pessoas falam por aí é verdade. As pessoas inventam muita coisa para acabar queimando. Até os golpes, né? Como a gente colocou também. Então, né? assim, a gente tem que trazer isso e as pessoas que falem de uma forma que todo mundo consiga entender e absorver, porque a gente ouve muita mentira por aí. Então, é bom a gente ter esses canais de comunicação hoje, né? É bem importante mesmo. Que legal. E eu queria agradecer. E hoje o nosso podcast não foi só sobre a questão de carros elétricos, energia solar e tudo isso. Foi sobre economia, gente. A gente falou sobre como economizar, tanto no carro elétrico quanto na questão de energia no condomínio. Então, assim, só benefício, tá? Eu queria agradecer a todos. Vamos lá nas nossas redes sociais, siga-nos. Coloca lá ó, a notificação para quando sair o episódio novo, toda terça-feira, às 20 horas, lá no YouTube, tá bom? Obrigada, queria agradecer a todos e é isso. Valeu. Um abraço a todos.